Ontem eu não pude assistir, caiu minha internet ontem. Quem falou que eu não identifiquei? Pedro. Ah, o seu Pedro, tá. Seu Pedro, aqui também estava ruim a conexão. Bom, vamos então iniciar a nossa aula de hoje, né? Fazendo lá a nossa recapitulação, que eu gosto sempre da gente fazer uma retomada do que a gente já vem estudando. Bom, então, aqui nós estamos tratando de uma disciplina que chama-se Tecnologia dos Materiais. Dentro lá das nossas recapitulações, o que é importante, o que é pertinente a gente salientar para, a partir de hoje, uma vez que estudado ontem apenas os metais, né? O que significa eles num contexto geral, o que vocês acham pertinente salientarmos aqui para os colegas que perderam a conexão e não conseguiram mais entrar? Me ajudem. O que nós vimos ontem, gente? Então, a gente viu sobre polímeros, híbridos. Exato, né? A gente viu uma classificação geral, dentro dessa classificação geral, onde os materiais, ou seja, a nossa matéria-prima, né? Aquilo que nos interessa lá dentro de um processo de fabricação, de industrialização, enfim, né? Nós podemos observar que, dentro dessa classificação, nós temos que visto que os materiais, que essas matérias-primas das quais falamos, elas são subdivididas e classificadas, né, de acordo com o quê? Quem lembra? De acordo, então, né, com as suas características. Nós, lá, quando estudamos ensaios de materiais, nós visávamos lá saber vários pontos de vistas, né, com respeito aos materiais. Lá nós estudávamos a morfologia, né, a química do material, os processos físicos, né, e também um campo ali que vocês veem de maneira mais seletiva, né, lá agora com outro instrutor, acho que a professora Natália, né, que era a metrologia, as dimensões. Só que lá a gente conhecia esses materiais de uma forma mais ampla. Por quê? Porque nós tínhamos uma visão muito mais de laboratório, né? Nós tínhamos lá aquela orientação da qual nós tínhamos que saber como que os materiais se subdividiam, né? Como que eles se apresentavam em suas origens, né? Em suas características, com o fim, então, de nós podermos, né, agregar correções, né, ou viabilidades neles dentro daquele âmbito ali do processo né, de investigação. No nosso caso aqui, nós já sabemos que aqui a gente visa atacar, né, apenas a morfologia do material, ou seja, qual é o DNA do nosso material. Então, por isso, né, nós tratamos aqui de tecnologia dos materiais, ou seja, queremos descobrir o que são essas matérias-primas, né, classificá-las, que nem o Rafa comentou, né, se são cerâmicos, se são polímeros, se são metais, se são híbridos, se são elétricos e magnéticos. Bem, o que eles são? Quem define isso? Bom, isso vai ser definido, né, dentro daquilo que a gente aprendeu lá na nossa as primeiras aulas, né, e também nas aulas de ensaio dos materiais, né. Temos uma tabela periódica, né, ou seja, alguém que se preocupou em classificar e subdividir tudo que existe aí, né, que são partículas organizadas e geram, né, algum tipo de matéria-prima, enfim, de modo que nós possamos, então, ter materiais divididos por regiões, assim como eles estão lá classificados na tabela periódica. Bom, só que dentro disso, dentro dessa classificação, desse processo que nós estamos iniciando aqui, o que a gente viu também? Sabemos que, assim como a vasta maioria deles tem, né, como partículas, né, atômicas, né, aquelas agregações de acordo com as suas classificações lá da tabela periódica, o que ocorre?
Por que a gente leva em conta essa estrutura morfológica e também aquela, né, do qual eles se agregam? Porque nós temos alguns materiais que eles podem ser de origem, por exemplo, inorgânicas, que nem vimos ontem. O que isso significaria para nós, gente? Ninguém lembra? Por que isso é importante? Seria que não se decompõe, no caso, né? Isso. Eu não estou identificando as pessoas que estão falando, mas estou escutando bem. Bom, o que isso está significando para a gente? Por que é importante? Porque ontem nós estudamos de uma maneira mais ampla ali os metais. Vimos que os metais eles têm características peculiares, como, por exemplo, né, eles pertencem ali a uma gama bem geral, né, eles quase que ocupam, né, aquele miolo quase que inteiro da tabela periódica. Eles são altamente condutores, né, eles têm algumas características, né, de acordo com temperatura e pressão constante. Então, eles têm, porém, nós já sabemos, e vamos ver muito melhor, né, na semana que vem, que esses metais eles têm lá depois as suas subdivisões, que vão definir aços, ligas, enfim, que nem nós observamos de modo mais sucinto ontem. Então, quando eu falo para vocês que a questão, né, de saber se o material é orgânico ou inorgânico, né, eu preciso também que vocês entendam que quando eu falo que ele tem uma origem inorgânica, não significa que ele não seja uma matéria-prima e que em algum momento ele não pegue lá elementos, né, daquela classificação lá da nossa tabela, a qual nós já viemos estudando. O que significa ele ser inorgânico? Acho que foi o Rodrigo, né, pela voz, que falou, não foi? Sim. Foi, né? Então, a gente tem aquilo em mente que tudo que for orgânico, né, se decompõe. Então, o raciocínio não está equivocado, né? Realmente, tudo que é uma origem orgânica são origem lá elementares vindos, né, diretamente da nossa natureza. Os metais são, né, possuem essas características, porém, o nosso ramo de estudo hoje são cerâmicas, que é o nosso próximo assunto agora. E as cerâmicas são de que origem, gente? Orgânicas ou inorgânicas? Inorgânicas. Inorgânicas. Por quê? Não se decompõe, né? Não se decompõe. A matéria-prima é a sílica, né? Então, a cerâmica, ela é de uma origem inorgânica. Alguém falou aí, né, também algum dos elementos lá utilizados na sua confecção. Mas o que eu quero dizer com isso? As cerâmicas, elas não são classificadas dentro dos elementos químicos. Eu contei um elemento químico chamado cerâmica lá na tabela periódica? Não. Não, né? Porém, eu posso frisar para vocês, eu posso, né, falar de maneira muito lúcida para vocês, que no processo lá de fabricação, obviamente, eu posso ter uso de materiais não metálicos, mas que são elementos lá da tabela periódica, como os óxidos, por exemplo, não posso? Carbetos, nitretos, né? Ou seja, por que eu digo para vocês que eu posso e não só posso como tenho lá nesse processo de confecção, né, de fabricação das cerâmicas? Porque, gente, a cerâmica, né, ela é um composto, ela tem, apesar de ser um elemento, né, uma matéria-prima muito antiga. Vocês lembram na primeira aula que nós falamos e assistimos um vídeo, se eu não me engano, mostrou, né, ali, a gente falou de quando que foi descoberta, a gente teve a idade, né, da pedra. Quem é que estava presente lá naquela era bem pré-histórica? 3 milhões de anos, né? Há mais de 3 milhões de anos, né? 3 milhões de anos, mais ou menos, é os metais. Quem é que estava lá? Quem é que aparecia lá? A pedra? A rocha? A pedra, a rocha, a cerâmica. O couro. Então, apesar de este material ser
inorgânico, e quando eu falo inorgânico, eu estou querendo induzir o pensamento de vocês a pensar que é uma ação completamente humana, ela já existia de modo bem primitivo, né? Então, as primeiras cerâmicas, quem gosta aí de história, né, quem for pegar e se aprofundar, vai ver que o homem primitivo, né, ele tinha conhecimento de cerâmica, da maleabilidade das cerâmicas. Claro que lá a produção de cerâmicas, basicamente, qual era a matéria-prima? Quem lembra? Era o barro, né, gente? Argilas, né? Argila. Algum elemento do nosso solo, né, que os homens lá, primitivos, descobriram e verificaram que era algo bem, né, eficiente para as necessidades deles. Então, as primeiras cerâmicas, elas foram lá artefatos altamente domésticos, né? E agora, depois que nós vamos, como vamos ver, né, nesse instante, elas começaram a ganhar, né, uma vasta gama de estudos, né, dentro do processo de fabricação, e vimos que elas servem para tudo, né? As cerâmicas, elas são altamente aceitas, e nós deixamos de ter aquilo só num processo doméstico, com aquela visão, né, de serviço, mas sim também aí de construção. Bom, então vamos Se usa bastante para fazer solda. também. Ah, é o deck cerâmico. Deck cerâmico, isso aí. Deck cerâmico. Então, nossa aula de hoje, né? Estudo aí das cerâmicas, dos polímeros, né? Dos híbridos e dos elétricos e magnéticos. Quem não está aqui presente para a nossa aula de hoje? Os metais, né? Que nós já falamos deles de maneira sucinta, né? Com as principais características ontem. Claro que vamos ver depois as subdivisões, né, nas próximas aulas aí que vierem. Então, tá aqui, né, gente? Tudo que eu já frisei para vocês aí, não vamos ficar nos detendo muito com a questão histórica, né? Já falamos disso bastante. É uma matéria-prima aí muito antiga, né? Lá da Idade da Pedra. Sem as cerâmicas, a humanidade não teria iniciado a Idade dos Metais. Por que isso? Vocês mesmos, alguém aí deu um exemplo, acho que foi seu Pedro, né, não entendi bem quem falou. Hoje em dia, a gente, quando fala de cerâmica, parece que está querendo ver piso, né? Está querendo ver piso, está querendo... Pode falar, Rafa. Ela tem os becks metálicos, os becks cerâmicos, né, para te fazer executar solda, para te Exato. Para poder fazer a raiz da solda, né? Exatamente, gente. O que os colegas estão falando para quem não lida, né, com isso lá? A gente, quando fala nesse tipo de matéria... Fala, seu Pedro. Muitos usei isso aí. Sim. Então, a gente, quando fala em cerâmica, parece que a gente está querendo ver utensílios, né, cerâmicos, né? Ou então aquela questão lá de revestimento. Na verdade, não é isso. Vocês vão ver, existe uma gama, né, de matéria-prima envolvendo, e tudo trata-se de cerâmica lá na origem, que nem os colegas comentaram lá com soldas, o pessoal lá da eletrotécnica, isoladores, né, cerâmicos. Então, tudo isso por causa das características que nós vamos agora estudar. Tu ia falar, Rafa? Não. Não? Não. A cerâmica é usada em colete à prova de bala também, né? Também, eu não sei, eu nunca estudei o que é o... Pode repetir, por favor? Se eu não me engano, é usado em colete à prova de bala também. Nas telas, né? Gente, em colete à prova de bala, eu não sei se é utilizado ou não. Se eu dissesse eu estaria mentindo, porque eu nunca me detive em verificar o uso de cerâmica para esse fim. Não fiz mesmo. Mas eu sei que ela tem uma gama vastamente aí verificada em mercado, e não duvido de que seja realmente. Até vou pesquisar depois por uma questão de curiosidade, porque eu ainda não tinha pensado nisso. Depois eu vou ver também, mas se não me engano depois quem lembrar também, né, verifica, por favor, para a gente ver, mas eu acredito que faça sentido, sim. Bom, aqui também já falamos, né, elas não existem em estado natural. Por que elas não existem em estado natural? Porque elas são
inorgânicas, né? Inorgânico. Então, grifado aqui para vocês. E elas foram os primeiros materiais criados pelo homem. Óbvio, né? Idade da pedra. Então, obviamente, as cerâmicas estavam presentes lá como um processo de fabricação aí humana. As cerâmicas também, né? Já falamos, foram altamente para uso doméstico, né? E elas são facilmente moldadas e depois endurecidas pela ação do calor. Gente, quando se fala de cerâmica, principalmente a questão lá do homem primitivo, quem lá na escola lembra, quando fazíamos trabalho com argila, por exemplo, ou quem faz aí artesanato, tem em casa alguém que faz. O que é aquela matéria-prima? É utilizada, a argila, por exemplo, né, é utilizada justamente para um processo de confecção artesanal de algum utensílio cerâmico, não é isso? Isso. Às vezes ali para decoração de festa, para algumas coisas desse modo. Ah, Qual é a característica? para vaso também. Isso. Qual é a característica? Está correto ali, né, o que o autor grifou e eu transfiro para vocês, né? A característica é uma maleabilidade e depois um processo de secagem. Naquele processo artesanal que nós temos em casa, a gente consegue ter um material resistente depois? Que nem um vaso, como o seu Pedro comentou. Não, porque eu acho que tem que ir para forno, né? Exato. Quem fez Tem lá uma artes... temperatura certa. Isso, lá na escola, né? Quando a gente tinha aquelas aulas de artes, algumas escolas como Belas Artes, por exemplo, né? Que é uma escola apropriada para esse fim, as pessoas que lá estudam conseguem verificar o quê? Que usando o processo de fabricação de algum utensílio cerâmico, existe a questão da maleabilidade, de um processo de endurecimento natural, depois o processo de fornalha, não é isso? É isso. O mesmo processo que se dá para qualquer outro tipo de cerâmica, para cerâmicas mais usuais, para cerâmicas de alto desempenho. Então, mostrando que é um material altamente inorgânico mesmo. Por quê? Porque a ação do homem, né, incide praticamente desde a extração até o final, né, do processo. Aqui, obviamente, né, gente, não precisaríamos nem ter colocado mais essa característica, porque se é inorgânico, tem na tabela periódica? Não. Não, né? E elas são misturas, né, de materiais aí inorgânicos. Então, elas podem ainda apresentar lá na composição uma combinação de elementos metálicos e não metálicos. Por que eu estou dizendo para vocês que elas são inorgânicas, que elas não aparecem na tabela periódica, mas elas podem apresentar misturas? Por que vocês acham? Por causa da composição, seria isso? Isso, por causa da questão de composição. Gente, nós sabemos que muitas coisas que nós vamos fabricar não são possíveis do elemento sozinho, né? Precisa ter uma inserção de outras coisas a serem, né, compostas com aquilo, a fim de que a gente obtenha o êxito. O que eu quero dizer com isso? Que agora, logo em seguida, quando nós vermos ali a questão dos materiais híbridos, nós conseguimos entender melhor como que se dá de uma matéria-prima como um tipo cerâmico, por exemplo, né, pode se transformar e pode obter, né, apesar de ser altamente inorgânico, ter traços, resquícios, né, de materiais orgânicos e também presentes lá na tabela periódica, justamente por uma questão de composição, de junção, de agregação dos elementos, porque nunca se esqueçam, tudo que a gente vê e que a gente obtém, né, como matéria-prima, primeiramente, depois como algo finalizado, é uma composição de partículas atômicas. No final, elas precisam ter uma estrutura molecular que assim definem a forma e fazem todo o sentido, né, de desempenho e resistência dos quais a gente conhece hoje para determinado objeto. Então, isso aqui está altamente correto, não há o que se discutir, e é possível sim, apesar das características. Aqui, ó, que é uma questão também
né, de que estamos falando. Apesar delas serem aí um material muitas vezes mistos, né, elas são muito afetadas por impurezas contidas nas matérias-primas utilizadas, pelo tipo de impureza e pelo tamanho das partículas e pelo método de fabricação. Bom, aqui nós entramos assim, ó, se a gente quiser, a aula acaba aqui só a gente divagando no que está sendo dito ali. Gente, como as cerâmicas, né, ela tem um insumo lá, né, que apesar de não ser algo orgânico, não aparece daquele modo, assim como os metais, essa junção, essa característica mais híbrida, né, que também nós vamos entendendo, né, que é como que as partículas, que essa estrutura molecular se compõe, isso pode ter várias impurezas e o que pode delimitar, inclusive, o desempenho desse material. O que eu quero dizer com isso? Se eu comprar um piso cerâmico classe A e um outro classe C, qual o melhor? Classe A. Classe A. Por quê? Não tem tal de EPI 5, EPI 4? PI 5. Para que é usado o PI 5 em material tipo cerâmico? Piso? Não entendi. Para piso? Para piso. Um piso PI 5 significa que ele aguenta quanto de tonelada? Puxa, então. Quanto? Deve ser 5. PI 5 toneladas. Eu nem sei eu não sei exato quanto de tonelada, porque dentro do PI 5 tem mais uma subdivisão definindo, porque tem a cerâmica classe A com PI 5, tem a classe C que também tem o PI 5. Isso depende do teu fabricante. Mas o que eu quero dizer? Quando nós colocamos na nossa casa pisos, nós podemos colocar um PI mais reduzido, um PI 3, por exemplo, dentro da nossa sala, mas eu posso colocar um piso desta categoria na garagem? Não. Nunca. Cada Jamais. Por quê? Porque este piso significa que ele tem um alto desempenho. O que é um alto desempenho? Esforços físicos, esforços mecânicos, esforços de frenagem, forças de atrito envolvida e tantas outras coisas mais que podem ocorrer de processos físicos, né, que nós vamos agregar ao piso com o nosso uso. Correto? O que mais eu posso dizer ainda de origem dos materiais cerâmicos? Um porcelanato, por exemplo. Por que vocês vão lá na loja de porcelanato e tem porcelanato aí a um valor, sei lá, R$80 o metro quadrado e tem porcelanatos de R$180 o metro quadrado? Porque é mais bonito, é mais caro? Não. Não, tem os retificados e não retificados, né? Exato. Isso. O que significa uma cerâmica retificada? É uma cerâmica padrão, ela está exatamente na mesma medida. Perfeito, Rafa. Tudo que nós formos falar nesta subdivisão de materiais cerâmicos, quando nós falarmos a palavra retificado, não só para isso, mas para qualquer outro setor, retificado significa que eu estou padronizando. Então, gente, por isso que quando a gente entra nas lojas, no caso de piso, né? Estamos falando cerâmica indo para aquele exemplo mais, né, cotidiano. No caso de pisos, por exemplo, a gente ali entra e tem uma vasta gama. A gente tem cerâmicas simples, né? Tem alguém com áudio, por favor? E para mim reverbera muito aqui. Aí bem normal. Bom, não sei. Então, né, como eu falava para vocês, não é uma questão de beleza, muitas vezes a gente acha, né, mas não, é uma questão de padronização e também uma questão de processo de fabricação. A mesma questão são os tijolos, por exemplo. Eu posso dizer que os tijolos, aqueles, né, de construção que a gente vê, é um material cerâmico, de origem cerâmica? Não é da argila? Sim. Sim,
Posso. Por quê? Qual é a composição dele? Que nem o seu Pedro falou, né? Ele é uma origem argilosa, um tipo de argila. Vocês sabem que assim como o saibro, que assim como a areia, nós temos várias classificações, né, gente? Só a gente já viu lá ensaios. Correto? Estão lembrados? Correto. Correto, né? Se eu comprar uma areia, eu consigo fazer uma granulometria, a gente viu, né? As peneiras até granulométricas lá, ensaio de materiais. Então, a gente consegue ver. A gente consegue ter aquela areia bem fininha, que pode ser utilizada em reboco, por exemplo, e aquela areia mais espessa, com uma grana, né, maior, que é aquela que tu pode fazer uma argamassa de assentamento. O que isso significa? Que existe uma subdivisão, uma subclassificação desse tipo de material. Assim como os saibros, por exemplo. Tem os mais pedregulhosos, que eu posso utilizar como uma base para um tráfego mais pesado. Aquele mais fino, aonde que eu vou usar? Para um acabamento. Né? Então, isso tudo é uma subdivisão. Isso tudo está dentro, né, de uma classificação geral que a gente denomina lá cerâmicos. Com respeito ao tijolo, que eu perguntava a vocês, lá na construção civil, a mesma coisa, né? Nós temos um processo de fabricação. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, sai do forno uma fornada, tanto de piso, de azulejo, de porcelanato, de tijolos, de blocos cerâmicos, né, que são aqueles que o concreto vai no meio do bloco, né, que é um tijolo, mas com outra característica. Eu tenho uma fornada, a segunda fornada é igual à primeira? Não. Nunca. Então, assim... Tu nunca consegue fazer um bolo igual ao outro, né? Nunca consegue fazer igual ao outro. Eles utilizam as mesmas formas, né, assim como as mesmas coisas, a mesma receita de bolo, que nem o Rafa citou aqui. Porém, nunca sai igual. Por isso A que já habilitação vem, dela. por isso que já vem lote, né? A habilitação. Os mesmos gabaritos. Isso, os gabaritos são os mesmos, porém, nunca sai igual. Por que não sai igual, se é padronizado? Pior, né? Que as moléculas pegam calor e se deformam. Perfeito, seu Pedro. Porque vocês sabem que nós temos condições, assim como os metais, as cerâmicas também trabalham muito bem sob temperaturas normais, sob condições normais de temperatura e pressão. Então, se lá o processo, né, de confecção, ambiente, né, a maleabilidade, como começa, está em condições normais, aquilo vai sair num padrão homogêneo, né, que a gente diz. Na hora do forno, a mesma coisa. Então, para isso, depois entra os laboratórios, né, que aí nós vamos também ver aqui, né, de novo, os nossos ensaios, para garantir que aquilo ali está num padrão. Então, gente, tudo que nós temos hoje, né, de insumos como matérias-primas, depois entra a importância do laboratório. Por que eu estou dizendo isso? No caso da areia, por exemplo, faz a extração da areia lá, né, normalmente de riachos, arroios, aquilo tem lá uma granulometria que garante que em tantos metros cúbicos ela condice, né, com os ensaios padronizados por norma, que ela está adequada na sua granulometria. Brita, quando vocês compram brita 2, por exemplo, aquela brita lá para casa, para construção, é possível? Quem já foi lá numa jazida? Alguém já foi? Alguém conhece uma jazida? Como é que é feito? Pedreiro, só. Conhece? Pedreiro no Capão do Leão, só conheço essa daí. Tá, tem a da Capão do Leão, tem a da Pelotense, tem de várias aí empresas que também não tem por que a gente está citando. Mas, assim, várias tem. Lá em Capão do Leão a gente consegue ver o quê? Entra os explosivos, o material é britado, rebritado, até sair pó de pedra, pedrisco, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4. Já seria aqueles que as pessoas chamam de rachão, né? Então, quem é que garante que a brita 2 é todas 2 do mesmo tamanho?
Se aquilo é Padrão, britado... não. Hã? Não é padrão, né? Ela não vem padrão. Ela sai daquele britador para ser 2. Mas o laboratório, aquilo que a gente fez antes aqui, com um foco altamente mecânico, né? O laboratório nos garante isso, que naquela amostragem, que naquela quantidade, tantos por cento foi, então beleza, tá correto. A mesma coisa aqui, gente, com a questão dessa classificação cerâmica. Por que eu estou falando desses outros materiais que parecem não fazer sentido? Porque eles são classificados dentro de onde na classificação geral? Das cerâmicas, né? Nós não vimos lá na Idade da Pedra? Quando é que a gente usava esse tipo de material? Pedra, osso. Eles estavam tudo agregados juntos, né? Então, voltando aqui. Por tudo isso que a gente falou, impurezas poderão ser aí um fator de impugnação, né, lá diante do material. Então, muito cuidado no processo por causa disso. Bom, o que são as ligações aqui que eu botei para frisar para vocês? O que eu quero dizer com ligações, gente? Caráter misto, iônico, covalente. O que eu quero dizer com isto fisicamente, quimicamente, desculpa, falando? O que significa um elemento, algo ter um caráter iônico? Lá dentro da linguagem da química, quando a gente diz que alguma agregação de moléculas, né, de partículas, tem um caráter iônico, nós estamos querendo dizer que ela tem a capacidade de atração de elétrons. Elétrons. Isso. Por que isso? Porque a gente viu que na origem tudo são partículas, né, ordenadas a formarem ligações, que ali eu grifei o título, né, as ligações das cerâmicas. Então, dentro daquele contexto, a gente consegue ver que se há um núcleo, né, carregado de prótons e nêutrons e há 7 camadas denominadas valências, né? Sim. E aonde, principalmente nas últimas camadas, os elétrons estão mais livres para se desapegar, nós sabemos que as cerâmicas com estas características que elas possuem pelas suas matérias-primas, né? Elas são aí combinações de caráter, né, de ligações iônicas covalentes, ou seja, iônicas, capacidade de atração de elétrons livres, e covalentes, capacidade de se polarizar. Quem tiver mais à direita lá da tabela periódica, estou falando isso porque eu disse antes para vocês que lá na Constituinte as cerâmicas poderiam ter misturas de materiais metálicos ou não metálicos, que seriam as impurezas, né? Para uma questão de junção, não foi o que o Rafa falou? Também? Foi, né? Foi. Então, baseado nisso, nós temos que frisar que elas podem sim, uma vez que elas não são puras, né? Apesar de inorgânicas, quando elas atraem aí metais ou não metais, elas podem ter um processo de polarização. Quem estiver mais à direita da tabela periódica consegue se polarizar mais eletronegativamente, ou seja, atrair mais elétrons. Os elementos que estiverem mais à esquerda da tabela, eles têm uma menor eletronegatividade, ou seja, são aqueles que perderam seus elétrons para outros. Então, o que vai depender? Se a polarização é receber elétrons ou expulsar elétrons, é com que tipo de impureza, né? Ou de material não metálico ou metálico que vai ser introduzido ali no processo de fabricação. Até aí tudo ok? Algum problema? Estou seguindo. Então,
O que a gente pode ter aí como materiais, né? Nós podemos ter as cerâmicas tradicionais, as cerâmicas de alto desempenho, os vidros e vitrocerâmicas e os cimentos. O que são as cerâmicas aí tradicionais, gente? Eu tenho a impressão que o Rafa está pesquisando. Estou certa? Vamos ver aqui. Gente, as cerâmicas tradicionais nos remetem lá na origem, né? Lá na origem da Idade da Pedra, correto? Ou seja, as tradicionais são aquelas cerâmicas das quais as produções são feitas de maneira bem artesanal, bem rudimentar, ou seja, aquelas cerâmicas, né, que a gente tem ela altamente inorgânica. As cerâmicas de alto desempenho são quais? Posso dizer que as de alto desempenho são aquelas cerâmicas das quais eu tenho impurezas, apesar de alto desempenho e impureza parecer não se conversar muito? Quem são as minhas impurezas, que acabamos de falar há pouquinho? Eu posso dizer que as minhas impurezas é os tipos de ligações iônico-covalentes? Sim ou não? Posso, né, gente? Posso, porque as cerâmicas tradicionais são aquelas que a gente já sabe que o processo é que nem a confecção lá do tijolo. É praticamente moldar aquele material mais embarrado, né? Argiloso, e botar em fornalha em alta fusão. Isso é o tradicional. Agora, as de alto desempenho, aquelas cerâmicas que depois poderão ser até algo algo... Me fugiu o termo. Padronizada, né? Quando nós temos lá aquelas cerâmicas que estão todas do mesmo tamanho, não tem diferença lá nas suas dimensões, em nada, né? Até foi o Rafa que falou, Rafa. Retificada? Retificada, eu tinha esquecido a palavra. Que são aquelas retificadas, são cerâmicas de alto desempenho. Ou seja, são cerâmicas que nós temos lá dentro da sua composição, a junção aí, a agregação à sua composição de metal e de não metal. Ou seja, quando eu estou fazendo isso, eu estou falando de ligações mistas, né? De caráter aí, novamente, iônico-covalente, correto? Correto, né? Essas cerâmicas são feitas aí com alto ponto de fusão. O que é um alto ponto de fusão, gente? O que eu quero dizer com isto? Temperaturas, né? A fundição dá em temperaturas, não é verdade? Bom, quais são outras características aí das cerâmicas? Já vimos aqui como que elas são constituintes, né? Aquelas subdivisões dela como materiais. E quais as características? Pouca elasticidade, pouca maleabilidade, isolantes elétricos. O que eu quero dizer? O que significa pouca elasticidade? Eu consigo, no ensaio de tração, puxar muito uma cerâmica? Não. Não. Eu consigo comprimir uma cerâmica? Não. Não. Cerâmica tem baixa, né? Tem pouca maleabilidade. Por quê? Porque uma vez pronta, fica rígida. Fica mais rígida, né? É uma questão de ductilidade. Então, por isso que uma característica dela é essa, né? A elasticidade. Ela não se comporta de modo elástico assim como um plástico, como um polímero lá nas suas subclassificações. Pouco maleável também, né?
Ela só tem maleabilidade na hora da fabricação. Depois de matéria pronta, não. Isolantes elétricos. Tá correto? Tá. Por que, Rafa? Isso aí se usa para fazer o pré-aquecimento da chapa, para fazer uma soldagem. Ok, corretíssimo, né? A cerâmica é altamente utilizada lá na eletrotécnica, lá na eletrônica, na mecatrônica, né? Em processos, como vocês falaram, de soldagem. Por quê? Às vezes Porque não usa o fogo, não usa o maçarico, né? Daí usa a cerâmica para fazer o aquecimento. Aí Sim. ela é colocada, ligada na energia, e ela fica sempre mantendo a chapa aquecida, entendeu? Pra poder ter corretíssimo. negócio. E por que mais que a gente pode falar mais tecnicamente em dizer que ela pode sim ser um bom isolante, né? Funcionar nesse modo aí térmico. Porque não se esqueçam que cerâmicas, elas podem ter na sua constituinte materiais orgânicos como impureza, que são eles metais e não metais. Metais e não metais, dentro da subclassificação, se nós fôssemos aqui devagar lá na tabela periódica da química, nós sabemos, então, que são materiais com alta capacidade de condução e outros, né, com capacidade de ser isolantes. Então, está perfeito, está correto a gente fazer essa associação de cerâmica como um grande beneficiário aí da eletrotécnica, né, como um isolante elétrico. Bom, isolante térmico. Também, né, gente? A mesma questão do isolante, a mesma explicação que nós temos aí para o isolante elétrico, nós temos para o isolante térmico. Se nós formos falar lá dos pisos, né? Nós temos ali uma condicionante de ambientação, óbvio, falando uma vez tudo certo. Uma vez ela instalada, né, de maneira correta ali, sob o material cimentício correto, né, argamassamento correto, que ajuda a proteger ela de qualquer umidade, infiltração, que então deixa ela em condições ambientes perfeitas, né? Então, ela é sim um isolante térmico, ela tem essa função, porque a sua impureza agregada é um material lá de origem orgânica, e principalmente metais e não metais, que têm essa capacidade. Algumas são transparentes. Correto ou não? Correto, né? Nós conseguimos lá algumas muito claras, né? São refratários, também correto, né? Inércia química. E são de característica aí de corpos duros e frágeis. Tá dual isso? Vou fazer uma pergunta. A cerâmica lado externo tem que ser com AC2, que é por causa da temperatura, sofre diversa temperatura, ou não? Bom, se o senhor for utilizar porcelanato, que é um tipo de cerâmica de alto desempenho, independente se ele é um porcelanato classe A ou não, o senhor vai usar um AC3, independente. Se o senhor for usar lado externo, tá? Embaixo de marquises, embaixo de áreas, né, que não fique totalmente exposta, o senhor pode usar um AC2. Se a sua testada, que a gente chama, né, for praticamente desprotegida com a incidência solar na cerâmica, ou então com incidência de chuvas na cerâmica, aí esquece isso e é o AC3. Se não, pode ser o AC2. Pisos. Um piso PEI5 para garagem. Qual seria o argamassamento, né? A argamassa colante, que também lá na origem é constituinte cerâmica, que vocês vão usar? Um AC3. Um AC3, por quê? Por causa da cerâmica? Que ela está protegida? Não.
pela questão da frenagem do veículo. Um AC3, ela tem... E tem aquele ele tem... outro. E aquele outro. E aquele outro piso sobre piso, né? Isso, existe o piso sobre piso, que nada mais é do que um AC3, né? Então, claro, gente, não estamos aqui discutindo o processo de colocação, picoteamento de parede ou de chão, se for piso sobre piso, enfim. Mas o material cimentício, né, de origem cerâmica que vai ser usado é esse. A mesma questão do cimento, uma vez que cimento também está subclassificado lá nos cerâmicos, né, que a gente viu ali na última, que não falamos muito dele. Nós temos vários tipos de cimento, vocês sabem disso? Como que nós identificamos o cimento que a gente vai utilizar? Pela cor da saca, né? Do cimento. Porém, isso não é difundido. Vocês sabiam que se vocês quiserem fazer um concreto de uma laje e que ela tenha uma alta resistência e que ela tenha um processo de cura, por exemplo, vocês vão comprar um cimento com a saca preta? Quem se dá conta disso e quem oferece isso nas lojas para gente? Ninguém. Ninguém. A gente chega lá e a gente compra um cimento Portland, né? CP4, sempre. Assim como as argamassas, gente, tem a AC1, a AC2, a AC3, a AC, né? Por que AC? Por que a nomenclatura dessa classificação cerâmica CAC para as argamassas de assentamento? Argamassa colante. Isso significa o AC. E o 1, o 2, o 3, que nós falamos aqui, que o seu Pedro chamou a atenção, é justamente aonde nós vamos estar instalando a cerâmica com aquela junção cimentícia. E a questão do cimento é a mesma coisa. CP significa cimento Portland. O 4 é o mais usual. A fábrica famosa já identificou que a categoria 4, por isso está na norma de construção, a categoria 4 ela praticamente absorve todas as funções do cimento. Mas sabemos que isso não é fidedigno, que se nós fôssemos seguir as regras, por exemplo, para lajes, nós poderíamos usar um cimento com uma resistência maior, né? Um processo de secagem, maior, que seria uma saca preta. Então, a gente não tem essas informações. As pessoas passam uma régua e vendem um padrão. E esse padrão, às vezes, não é o que a gente precisa e por isso dá tantas coisas. Por que que muitos dizem que o concreto que a gente confecciona em casa não é garantido? Justamente, né? As concreteiras gostam de dizer isso para a gente, né? Justamente porque eles sabem que nós vamos chegar nas lojas e não vamos comprar o cimento da saca correta, ou seja, o CP correto. Então, isso é tecnologia de materiais. Isso é o que nós estamos estudando aqui. Entender que, apesar de uma divisão, de ter várias características ali e ser cerâmico, dentro daquilo tem um outro mundo para cada função, para cada um do que a gente correlacionou aqui, falando só de cerâmica. E quem é que fala disso, né? Hã? A gente é leigo, né? A gente fica leigo. Ninguém fala disso. Fica leigo. Então, aí, se a gente não faz um curso, se a gente não se atualiza, a gente pensa que só existe aquilo, e na verdade não, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. Isso é tecnologia de materiais. Porque senão a gente fica naquela função simplista de achar que, cerâmico é isso. Não, cerâmico, além disso, se nós pegar cada item daquele que eu botei aqui para vocês, do que significa, né? Aqui, ó, mais para cima, acho que foi. Não lembro mais onde é que eu coloquei. Se nós formos pegar cada item daquele, significa, então, que nós temos aí mais outra subdivisão para cada um deles, né, que nos levam aí para soluções corretas. Bom, dentro das características e classificações, elas podem ser cristalinas e amorfas. Gente, eu nem botei do lado, porque o nome já está nos dizendo. O que é algo cristalino?
que é algo cristalino? Algo bem claro. Isso, né? Às vezes a gente usa, né, o termo, né, cristalino como água, né? Alguma coisa que a gente consegue ter uma visão de algo muito purificado, né? De algo muito, muito esclarecido, muito bem visto, né, a sua constituinte. Então, isso é uma característica de cerâmica. E a amorfa? O que é algo amorfo? Que é algo amorfo? Amorfo sem forma, né, gente? Por que eu posso dizer que uma cerâmica não tem uma forma definida? Eu posso fazer, falando aí do nosso exemplo mais clássico, né, de cerâmica, eu posso fazer um tijolo, aquele que a gente chama, né, Catarina, né? Que ele tem 9 por 12 por 19, mais ou menos, né? Ele não vem bem um padrão. Mas eu posso, com a mesma massa entre aspas, né? Com a mesma a composição, fazer um bloco, né? De 19 por 29 por 25. Posso, não posso? Sim ou não? Estou correta ou não? Estou, né? Eu posso ter um tijolinho Catarina, aqueles bem pequenininho que a gente vê aí, bem na cidade aí, como eu posso ter um tijolo maior, né? Já classificado não como tijolo, mas como bloco, não posso? E deixou de ser um material cerâmico? Não. Não. Eu posso ter um porcelanato, né? Falando aí da questão de pisos, né? Com 1,20 até, maiores a gente vê. Eu fico 1,5. Né? E posso ter menores, né? E posso ter aí plaquetas, que a gente chama, né? Com seções aí, né? Dimensões muito menores. Então, isso é uma característica, né? Não só das cerâmicas, mas também dos materiais vítreos, né? Dos vidros também. Bom, o que a gente tinha que falar também? Eu tenho a impressão que eu passei uma... Só um minuto que eu acho que eu passei uma... Aqui, ó. Falamos das cerâmicas, né? Das cerâmicas de alto desempenho e dos cimentos, né? Que estamos lá Falamos, inclusive, do argamassamento, comentamos exemplos. Faltou os vidros e vitrocerâmicas. O que são isso, gente? Que nós não comentamos e não tem no slide aqui depois. Bom, os vidros, primeiro lugar... Esse tijolo quadradinho? Também. Primeiro, o que é um vidro? Aqueles tijolos. Primeiro, o que são vidros? Eu posso dizer que vidros também são cristalinos, podem ter origem cristalina, que também são amorfos, como as cerâmicas, de uma maneira geral, já que vidros é uma subdivisão lá das cerâmicas? Posso ou não? Não escuto quem fala. Rodrigo, acho que sim. Sim, né, Rodrigo? Sim, né? Eles não têm... Eu posso ter vidro aí, né? Uma vidraça inteira de uma frente, né? De uma edificação. Posso ter vidro com espessura de 8 milímetros, que é altamente utilizado aí, né? Quando são vidraças, portas, enfim, de loja. Posso ter vidros mais finos, né? Para aquelas de janela convencionais aí de residências. Isso eu estou dizendo que ele não tem uma forma definida. Isso eu estou querendo dizer que ele pode ser cristalino, porque é uma característica dele na sua origem, e que ele tem a dimensão que ele quer. Muitos estudiosos, tá? Inclusive, quando eu cursei lá, né, a faculdade,
acredito que vidro, né, deveria ser classificado como líquido, tá? E eu também acredito. Qual é a constituição dos vidros, gente? Quem já pesquisou? Primeiro, eles são fabricados lá em alta fusão, concordam? Sim. Sim, né? Ele tem lá um processo de alta fusão na sua confecção e de resfriamento. A junção desses dois processos, nós conseguimos deixar os vidros nas características das quais nós queremos. Inclusive, a gente até escuta, né? Vidro temperado, vidro canelado, vidro, né? Então, mostrando tudo aquilo que a gente já falou. Completamente amorfo, né? Ele assume a característica que eu quero e a condicionante que eu quero. Bom, do que é feito o vidro? Posso dizer que vidro é feito de areia e calcário? O que é o calcário? Aqui nós temos muito, né, na beira da praia, nas conchas, né? Então, vidro é feito assim, por incrível que pareça. E aquele processo, né, da massa que se compõe, né, a maleabilidade daquele processo e tal, que nós temos lá de resfriamento e de fusão dessa massa, nós temos lá a origem do vidro. Bom, então, se os vidros são isso, o que seria uma vitrocerâmica? E exemplos. O que eu quero falar disso quimicamente falando? Acredito eu que ele deve, na parte de, como é que eu posso dizer assim, da fabricação, ele sofre um aquecimento que ele chega nessa vitro, né, cerâmica. Fica cristalina. Exato, porque o que eu tenho para dizer, para vocês? O processo de produção da vitrocerâmica, ou seja, a junção, né, daquela questão mais rudimentar que é o vidro, né, que envolve praticamente aí dois elementos, a vitrocerâmica, ela tem a mesma técnica de produção dos vidros, ela tem uma fusão que funciona ali de 500 graus Celsius até 1000 graus Celsius, tá? Então, esse é o processo ali, esse é o intermédio ali da fusão, né? E ela tem característica por ter na sua estrutura constituinte microcristais. Bom, como a gente está falando desses microcristais, né? A gente sabe que quando eu falo que ela tem a constituinte dos vidros, eu estou dizendo que ela pode ter agregado também, porque a gente já viu que as cerâmicas não precisam ser puras, né? Inorgânicas por completo, elas têm sim, né, junção de impurezas necessárias às vezes. No caso das vitrocerâmicas, a mesma coisa. Elas têm lá muito constituinte de óxido. Por exemplo, o próprio vidro, lítio, alumínio, né, que são materiais de origem óxida. Então, mostrando ali que é uma forma de colocar, né, uma heterogeneidade nesse elemento que dá a ele características conforme a minha necessidade. Então, outras características aí que a gente pode ter dessas vitrocerâmicas, elas não têm poros entre esses microcristais. Ou seja, se não tem poros, significa que a estrutura está muito mais agregada, não é isso? Por que precisa ser assim? Porque se é uma vitrocerâmica, ela vai assumir lá no final do processo da fabricação, dependendo do fim e do uso, né? Propriedades muito boas em termomecânicas, baixa dilatação, baixa condutividade elétrica, resistência a choques, mas eu estou falando de choques de batida, que nem um vídeo que nós assistimos ontem, que o choque era colisão, né? E quebrava o copo. Nesta aqui, principalmente esta aqui pela questão química da constituinte dela, da morfologia dela. Quando eu digo que eu tenho que eu não há poros e que ela é um microcristal, eu estou dizendo que ela vai ter uma boa resistência a elevações e baixas de temperatura. Sim ou não? Quem concorda? Sim. Sim. Aonde que eu posso dar um exemplo bem objetivo e claro aí para vocês de uma vitrocerâmica?
Acho que todos devem ter em Seria casa. óculos? Hã? Óculos seria? Eu posso fabricação de óculos? dizer que é quem tem aqueles fogão, os cooktops, ou aqueles que são até a gás ou outros já elétricos, é uma vitrocerâmica que tem ali em cima? Sim. Sim, né? Aquilo é uma vitrocerâmica, gente. Aquilo ali não tem todas as características que eu estou dizendo para vocês. Não tem uma superfície altamente, né, homogênea, cristalina. Eu me enxergo na superfície. Ela não é submetida a altos padrões altas elevações, digamos, de temperatura. Tem uma capacidade de se resfriar e de não dilatar. Quem tem os fogões esses que eu digo, né? Com essas características, não é isso que acontece? A gente cozinha ali em cima, fica o fogão ali funcionando aí de sei lá, 1 hora mais, e depois fica tudo em perfeito estado. Então, quando eu falo de choque aqui, diferente do copo de ontem, que nós vimos no vídeo lá, que nós vimos que ele tinha capacidade, quando tinha algo batendo, de colidir e estourar, quebrar, romper. Aqui, a vitrocerâmica, ela é, né, dentro do processo de fabricação, utilizada para receber choques, não só de cair uma colher quando se está cozinhando, no exemplo do fogão, né? Ou alguma coisa que bate ali e não quebra, mas também daquele choque térmico, né? Alta inserção de temperatura e depois, posterior, alto índice de resfriamento. Bom, a vitrocerâmica tem essa boa característica. Claro, né, gente? A gente sempre tem que ter em mente que, ainda que o material seja feito com alguma resistência a esses fatores que nós estamos mencionando, nós não podemos ultrapassar o quê? O limite, né, dele. Lembra que nós temos uma curva característica? Já vimos lá em ensaio dos materiais. Chega naquele ponto, o material vai entrar em fadiga. Então, no caso da vitrocerâmica, é assim. Um refratário, por exemplo, que não é uma vitrocerâmica, é um vidro, um prato, por exemplo, de vidro refratário. Ele tem características similares, mas não são iguais, né? Por que eu posso afirmar isso com muita lucidez? Porque se eu tirar do forno um prato refratário com alimento e colocar em cima da pia de inox, o que vai acontecer com ele? Choque térmico. Choque térmico e romper, ele quebra. Se eu botar este mesmo refratário, em vez de na grelha do fogão, lá no forno, e direto naquela chapa metálica que tem ali de proteção para o fogo não, né, para as labaredas não ultrapassar, o que vai acontecer com ele também? Ele também vai quebrar. Ele estoura também. Por quê? Pelas constituintes dele. Então, esta é uma diferença bem clara, né, de um vidro para uma vitrocerâmica, por exemplo. Eles têm as mesmas capacidades, porém, porque os pontos de fusão lá no processo de fabricação são distintos, são diferenciados, uns vão resistir a alguns esforços e outros não. Bom, o seu Pedro havia falado aí um exemplo de vitrocerâmica. Qual era o exemplo que o senhor deu, seu Pedro, de óculos, né, que o senhor falou? Óculos. Fabricação óculos, de lentes, né? óculos. Isso. Eu tenho um exemplo que é muito parecido com o que o senhor está falando aí, os espelhos de telescópios. As lentes, né, são vitrocerâmicas. Então, elas também são utilizadas aí no ramo da saúde, né, para quem faz tratamento dentário, né, aqueles procedimentos dentários onde são inseridos implantes, né, muitos deles são lá baseados, né, nas vitrocerâmicas, processos artificiais. Bom, posso prosseguir? Estou prosseguindo. Ninguém me atacou, né? Bom,
Então, nós já tínhamos visto aqui que tanto as cerâmicas, né, quanto os vidros, eles têm a mesma capacidade cristalina ou então amorfas, né? Faltava nós vermos aqui os polímeros. Quem são os polímeros, gente? Os materiais orgânicos. Exato, né? Então, eu botei aqui. São materiais orgânicos. Isso significa que lá a base deles, né, a morfologia deles, o DNA deles está lá dentro da nossa queridíssima tabela periódica. Então, eles são muito importantes na vida cotidiana, né? Por quê? São materiais aí tipo carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos, né? Também como nitrogênio, enxofre e cloro, que são aí bases, né? Elementos aí bases para a constituição dos polímeros. Bom, aqui eu coloquei a questão, né? Porque nós vamos ver que muitas vezes nós vamos ter polímeros sintéticos, né? E os naturais, nós já vamos ver logo adiante. Alguns dos polímeros vão ocorrer na natureza. Madeira, couro, seda, óleos, né? Outros polímetros não existem e foram criados por nós, né? Pelos homens, que são os sintéticos. Tipo, borracha sintética, adesivos, plásticos. Gente, o que eu quero dizer com isso? Vocês notem aqui que, mais uma vez, a gente entra numa classificação, porque os nossos materiais, né, dentro daqui da nossa, do nosso cotidiano, né, eles têm classificações, poucas classificações, mas dentro de cada uma delas eles vão se subdividir. Os polímeros, a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Alguns a gente sabe que existe de maneira a extrair diretamente da natureza, e outros nós vamos precisar, né, criar. Ou seja, tem uma incidência muito humana ali, né, para que ele possa existir e acontecer. Então, por isso que eu coloquei aqui. Dentro dessa subclassificação, nós já vamos ver, acho que aqui, nós temos os polímeros plásticos, os polímeros que são denominados aí fibras e os polímeros, né, denominados resinas líquidas. Onde é que nós vimos isso? Lá na disciplina de ensaios, vocês estão lembrados? Sim. Sim, né? Nós estudamos as resinas, né? Nós estudamos também polímeros lá. Então, o que nós temos que saber? Como propriedades gerais aí desses indivíduos, né? Que têm características aí de plasticidade, né? Eles têm baixa densidade. O que significa a densidade de um corpo? Quem é que lembra? Olha aí no chat, olha aí no chat, olha aí no chat. O que significa densidade, gente? Quando nós formos lá cursar ensaios de materiais, talvez vai ficar muito mais lúcido, né, no pensamento para vocês. Mas eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, olha aí no chat. O que é mais denso? Um óleo de cozinha, aquele que nós usamos ali, né, para cozinhar, ou, sei lá, a margarina? Um óleo de cozinha. Por quê? É mais ou menos denso? É mais denso. Por que tu diz isso? Por causa que ele, vamos supor assim, se for, ele vai ficar mais submerso a alguma superfície do que a margarina, não seria isso? A margarina vai para baixo? Algo denso. A densidade tá. O Rafael tá. Talvez eu usei o exemplo, porque eu já sei a densidade de um do outro, mas assim, eu usei o exemplo com uma maneira equivocada. Água ou óleo? Eu entendo. Que é mais denso, água ou óleo? A água. A água é mais densa, por quê? Eu não ouvi nada. Ele fica em cima da água. Ele fica Água. em cima. Então, a questão... vai... Ai, não estou conseguindo desligar o microfone do... Consegui.
Gente, então a questão da densidade é essa. Um polímero, ele não tem característica de muita consistência, né? Um copo de plástico e um de vidro, para a gente entender melhor, o que é mais denso? Vidro. O vidro, né? Então, a densidade está muito correlacionado, né, com a massa do objeto. Então, isso é densidade. Quando nós formos estudar mais adiante lá, comandos hidráulicos, se for eu, né, trabalhar isso com vocês, nós vamos ver a questão toda, né, até mesmo para poder fazer um cálculo de linha. O mais denso, nós precisamos de mais grau na linha, para que possa ter uma fluidez melhor. Bom, no nosso caso aqui, tudo isso foi uma pequena discussão aí para a gente conseguir entender que os polímeros, né, como uma característica geral de todos eles, né, eles têm uma baixa densidade, eles têm essa característica, eles têm flexibilidade, facilidade de conformação. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo, né, modelar bem um plástico, né? Eu consigo ter aquela maleabilidade, né? Eu consigo, retirando ele da sua linha da sua zona de conforto, né? Retirando ele daquela questão de temperatura e pressão, eu consigo fazer com que ele tenha aí uma facilidade melhor de conformação. Tenacidade. A mesma coisa, né, gente? Eles não são resistentes ou são poucos resistentes a altas temperaturas. Corretíssimo, né? Eu não acabei de dizer para vocês que os polímeros, desculpem, eles são subclassificados em materiais plásticos, fibras e resinas líquidas? Materiais altamente o quê? Combustíveis, né? Então, eu posso dizer que a resistência da temperatura deles é muito pouca, né? Correto? Sim. Correto, né? Sim, posso. Então, bom, dentro daquela subdivisão, que seriam 3, né? Plásticos, resinas, polímeros. Os plásticos, eles têm características o quê? Botei aqui numa estrelinha para vocês não esquecer mais. Sólidas. Sólidos. Então, os plásticos, eles são sólidos. Mas, durante o processo de fabricação, o calor e a pressão colocam-no no estado plástico, para que possam ser modelados. Botei a palavra plástico entre aspas, tá? Porque, gente, o copinho plástico que a gente pega, ele está com uma resistência ali, para que seja um uso, né? De quê? O copinho plástico da água tem a mesma resistência do copinho de cafezinho? Sim ou não? Eu acredito que sim, não botar pelo tamanho, mas ele vai resistir à mesma temperatura, ele é plástico, né? Depende da espessura também, né? Alguém fala, eu não identifiquei quem. O seu Pedro que falou. Gente, quando nós tomamos o cafezinho, normalmente existe até aquele outro que a gente embute, né? O copinho plástico aquele, né? Sim. O copo de cafezinho ele é um pouco mais espesso do que o copo que tomasse água. O plástico se comporta bem com temperatura? Não. Não. O café. Não. O café, se ele tiver fervendo, que sabe-se que não é assim, por que lá na cafeteira a gente parece que o café não é quente que nem quando se faz passado ali na chaleira? Uma questão óbvia, né? A cafeteira ela já tem propriedade de largar a temperatura da água de modo que não fira, que não dê ferimentos na gente, né? É isso ou não é isso? Tô errada? É isso, né? Certo. A cafeteira, tu não consegue ferver uma água pura ali para utilizar para outro fim, porque ela não sai fervida. Ela sai em temperatura ambiente para tomar o café. Por isso que o Rafa deve estar dizendo que o copo é igual, que o copo pode ser igual. Até pode, se a água estiver em condições normais para consumo de temperatura. Senão ele não resiste.
ele deforma. Porém, para a água, não atinge a zona de conforto dele, não é? Alguns lugares, por exemplo, alguns bares, como é que são os copos atualmente? Eles são aqueles copos plásticos que a gente vê? Tem tipo de isopor, né? Isso. Por quê? Porque ele conserva mais a caloria e Gente, ele não solta a substância conforme a caloria, né? Que nem o plástico. perfeito. Aguenta a Perfeito. temperatura. Sabe tudo de Plástico, boteco, hein? Viu? Não é. O plástico ele muito aquecido, ele se torna até cancerígeno. Exato. Ah. Gente, o raciocínio do Charles está perfeito. Já o isopor, ele é um excelente isolante térmico. Então, nada melhor que ele para ser utilizado. Quando a gente toma o café, se for aí um local, né, que faça, né, corretamente, eles dão o copo naquele com confecção. É um polímero também, né, mas é um outra constituinte. E ainda tem uma tampinha, aquele plástico, aquele, né, da tampinha, para a gente tomar o café sem, né, virar. Ele é mais espesso. Por quê? Para resistir à temperatura do café e para aquela ergonomia, né? Para aquela, como é que eu vou explicar? Para aquele designer do copo, né? Quando a gente toma ali naquela tampinha que nos dão, já é para ter um processo de resfriamento a fim de não queimar. Então, aquilo ali também é normatizado, né? Como tudo, já falei isso para vocês, acreditem. Mas ele conserva a temperatura alta e a baixa também, né? Exato, exato. Se tu botar numa... Ele aguenta a temperatura bem. Aquele Tu bota na isopor que tu cerveja. leva a cervejinha papai. É esse mesmo. Eu não sei. Isso aí é com vocês. Isso aí é com vocês. Eu tô falando de café. Eu tô falando de café. Vocês não façam coisa lá de brigarem comigo na escola. Eu tô falando de café. Esse é o meu exemplo, tá? Bom, então, brincadeiras à parte, né? Justamente por ele é um sólido, mas ele não se comporta bem. Ele fica plástico, ele fica maleável, ele fica, né, diferenciado. Às vezes ele distorce o formato, né? Justamente porque ele não se comporta bem aí, pressões e temperatura, né? Bom, os polímeros plásticos, quem podem ser, gente? Os PVCs. Um exemplo aí de PVC. Cano? Cano. Esgoto, cano de água. Cano? Exato, Cano cano. d'água. Polietileno. Polietileno. Aquelas coberturas de Certo, que tem garagem, é isso, o negócio. certo. Quando a gente faz as pérgolas, né? Às vezes as pessoas não querem colocar um vidro por uma questão também de não aderir valor e peso, né? Porque aí tem que ser um vidro com espessura, né? As pessoas usam muito polietileno. Chapas, né, de polietileno cumprem a mesma função, têm resistência, claro. Talvez não aguentem uma chuva de granizo, por exemplo, porque eles não se comportam bem em pressão, né? Mas eles ali têm uma boa isolante. Ele também funciona ali como um bom isolante na questão de influência de incidência solar. O nylon, né, que todo mundo conhece aí, Teflon é um outro tipo de plástico, né? Aonde que se usa o Usa em Teflon? tubulação para ácido. Eu não entendi, seu Pedro, tá? Para tubulação de ácido. O quê? Para tubo de rosca, para água também, tudo. Água. Eu não estou entendendo muito bem o que vocês estão falando, agora eu volto para o vídeo e a gente talvez consiga. As baquelitas, né, e os poliuretanos, né? Aqueles PUs, né, que a gente chama, vocês devem conhecer. Lembram? E o Tivar é o mesmo Teflon, não? Sim, na mesma constituinte, mesma classificação de polímero. O Tivar? Sim. Então, bom,
Quantos exemplos de polímeros a gente tinha? Lá no início. Os plásticos, os de origem completamente plásticas, as fibras e as resinas, né? Temos os plásticos. Agora nós temos os polímeros, que são chamados elastrômeros. Elastrômero. Ei, mas... Esses são de constituintes o quê? Elásticas. Botei aqui alguns exemplos. Borracha natural, né? Aquela que a gente conhece. A borracha sintética, qual é a diferença, gente, da natural para a sintética? A sintética, a sintética, né? A gente falando lá quimicamente, né? Que é o que nos interessa nessa nossa disciplina aqui. Esta borracha sintética significa que nós temos aí uma ação humana, né? Uma criação, não foi extraída, e sim confeccionada. Ou seja, neste tipo de borracha, significa que eu tenho uma impureza, que ela tem uma origem heterogênea, que nem a gente falava lá em ensaios de materiais, que dá a ela uma característica aí sintética. Cola natural, ela é mais... Não entendi. Seu Pedro, estou com muita dificuldade de ouvir. Ah, então tá. Não, pode falar. Eu só estou pedindo... É que a borracha natural é a mais resistente que a sintética, né? Que a sintética, com o tempo, ela racha, né? O que eu falo... esses tempos até falamos muito da questão dos sintéticos, tá? Mas não aqui, acho que foi com a outra turma, né? Em comandos hidráulicos. Quando a gente estuda fluidos lá, né? Temos os óleos. Os óleos de origem natural e os óleos de origem sintética. Se o senhor for trocar lá o óleo do seu veículo, do motor, né? Se o senhor botar um óleo convencional, o senhor anda quantos quilômetros? E se colocar um óleo sintético, anda quantos? Depende, até 10.000 quilômetros. Isso, normalmente 10.000 quilômetros, né? Esse óleo sintético, para este fim, ele é mais eficiente, né? E mais caro também. O comum é mais caro, com certeza. E mais caro também. Mas o senhor anda o dobro. Então, por uma questão custo-benefício, é melhor. Né? Então, aqui depende, tudo vai depender. Quando a gente tem algo sintético, a gente nunca sabe afirmar, né? A gente tem que ver a constituinte dele, o que foi agregado ali de valor, né? De impureza, que não é uma impureza ruim, mas uma impureza, né, boa, para deixar ele com essa característica. Sabe por que eu falei? Porque o pneu mesmo, quando ele tem muito sintético, ele tem que estar bem cheio, senão, conforme ele vai rodando, ele acaba rachando todo o pneu, né? Sim. E o natural, não. O pneu natural, ele não precisa ser tão cheio. A questão que o senhor está falando dos pneus, gente, todo mundo consegue enxergar o que eu vou dizer agora, que eu acho que é o que o seu Pedro enxergou. Os pneus, eles têm que estar sempre na calibragem correta. Por quê? Vocês também vão ver isso lá em comandos hidráulicos, quando a gente estudar ar pressurizado. Por que os pneus, os pneus do veículo precisam estar na calibragem correta? Quando eu falo calibragem correta, eu estou dizendo que se eu vou andar em estrada de chão é uma calibragem, se eu vou viajar é outra, e se eu estou andando em asfalto, outra. Claro que a gente não faz isso, a gente padroniza e utiliza os pneus de uma maneira, né, que sirva para todo o nosso cotidiano ali, senão a gente enlouquece. Mas por quê? Para sofrer aquecimento, consumo, correto. Estabilidade. O pneu, ele é um polímero. Isso a gente já sabe, né? Já está mais que visto. O nosso colega, o seu Pedro, ainda comentou. E o ar, né? A câmera que tem lá dentro, ela ajuda, né? Naquele processo não só de frenagem, né? De aderência e tal, mas ela também ajuda no processo de deixar ele em condições normais. Quais são as condições normais? Que os nossos materiais aí subclassificados, eles precisam. Temperatura e pressão.
Sempre, quando a gente falar em condições normais, nós vamos querer temperatura e pressão em condições ideais. Então, o pneu, eu não sei se o seu Pedro enxergou por esse ponto de vista, mas a calibragem do pneu é importante por isso. A calibragem do pneu é necessária por isso, porque a gente tem que ter pressão de acordo com o que ele aguenta. Então, se eu deixar ele muito cheio, a trepidação não vai ser bom. Se muito vazio, ele vai, né, ter um processo de amassamento. Ele é uma borracha, ele é um polímero na origem. Se ele tiver inadequado com respeito à temperatura e pressão, ele começa a entrar num processo plástico, que nem eu botei entre aspas para vocês no slide anterior. O senhor tinha visto por esse ângulo ou só pelo ângulo da qualidade, seu Pedro? Não, por esse ângulo também, né? Por esse ângulo também, né? Porque às vezes os pneus é sem câmera, né? Isso. Por isso que geralmente os carros novos tudo tem pneu sem câmera, né? Não sei. Não se utiliza Meu mais carro câmera. eu encho, Mas o que acontece? A questão toda, né, que eu digo para vocês, porque a gente fala muito disso também lá, né, quando a gente estuda a parte de pressurização, né, a gente tem que entender que o ar, ele também, neste caso, ele também é um equilíbrio, né, um equilibrador, digamos, aí das condicionantes de uso, no caso de um pneu com Pressão, câmera, né? com origem borrachada, enfim. Posso prosseguir? Já prosseguindo, Claro. senão nós vamos vencer. E depois os polímeros líquidos, né, que seriam lá as nossas resinas, né? Quem são? Os adesivos, os selantes ou os isolantes. Lembram quando a gente estudou resinas lá em ensaio de materiais? Sim. Nós temos N tipos de resinas, né? A gente viu algumas. E também, volto a frisar para vocês. Hã? Resinas acrílicas e... Isso, né? Nós temos vários modos, né? Várias modelagens ali que nos caracterizam esse tipo de polímero, né? Denominado líquidos ali. Então, elas podem ser para selar? Sim. Sim. Podem ser para isolar? Sim, vimos tudo isso lá na disciplina de materiais, né? E também pode ser lá uma constituinte altamente adesiva. Bom, gente, eu preciso falar mais com vocês, são 15 para as 9? Continuamos a